que ele é menos valioso, a gente fala menos dele aqui em Pernambuco. Então eu acho que quando você cruza a porta do sertão ali, depois de Arco Verde, você fala em arroz vermelho, as pessoas conhecem. Mas quando a gente vem para o Agreste, pouca gente conhece do arroz vermelho. Tanto que lá ele tem um preço, vamos supor que o preço não está mais assim, mas só para a gente entender. Que o preço do arroz vermelho lá estava R$3 o quilo, R$2 o quilo. Você vai em Recife, algumas casas especializadas já vendem esse arroz a quase R$10 o quilo. Então assim, quando sai dali, ele termina ganhando quase um título assim que eu acho que ele deveria ter de produto super premium. Quando a gente faz arroz, a medida tirando o arroz integral e alguns outros tipos de grãos, é 2:1. Então, se eu estou cozinhando uma xícara de arroz, coloco 2 de água. Pode confiar, não tem problema. Outra coisa que é importante é a gente envolver bem o grão de arroz com gordura e dar essa fritadinha para depois a gente poder colocar água. Isso faz com que o arroz fique mais soltinho e não empape. Eu acho que a receita que eu tive mais medo de aprender, porque todo mundo na família da minha mãe é especialista em arroz e eles são assim, se você não sabe cozinhar arroz, um não come o arroz do outro, porque diz que o arroz do outro fica empapado, e aí eu estudei muito para poder aprender a cozinhar arroz e não passar vergonha em casa. Pronto, enquanto a gente conversa, eu trouxe um milhozinho cozinhado também pra gente colocar. E quando eu cheguei, eu fui para São Paulo e foi lá que eu comecei a cozinhar profissionalmente. Eu passei por alguns restaurantes japoneses, peruano, eu fui pro Peru e terminei trabalhando durante muitos anos num restaurante nordestino chamado Mocotó, de Rodrigo Oliveira. Não sei se vocês conhecem, ele já participou também do Masterchef. E foi lá que eu tive certeza que eu ia trabalhar com comida pernambucana, com comida brasileira. Porque eu passava as férias e vinha para Caruaru e eu ficava assim, apaixonada, conseguia fazer esse trabalho de olhar tudo que a gente olha todo dia com outros olhos, porque tudo que a gente precisava para cozinhar lá, que não tinha tão fácil, eu chegava em Caruaru e ficava encantada com a quantidade de produtos de muito valor, produtos frescos, mas entendia que faltava da gente essa valorização. Por exemplo, a melhor macaxeira que eu comia era de um cara que também fazia mototáxi e vendia essa macaxeira. Mas, quando o mototáxi der mais dinheiro para ele do que a plantação de macaxeira, ele vai deixar de plantar macaxeira, porque é algo que dá trabalho, que você espera, né, que você tem o tempo. E porque trabalhar na roça não é uma atividade fácil nem valorizada, infelizmente. Então, é muito comum a gente ver e ouvir das pessoas de eu vou trabalhar muito para que meu filho não trabalhe na roça como eu, para que ele tenha outras oportunidades, para que ele saia daqui, né, tantos sonhos nossos que a gente passa para a próxima geração e que a gente tem vivido isso, só que no agro mais pop, para grandes plantações, né, como soja, tudo que a gente exporta, mas a agricultura familiar, que é responsável no Brasil todo para que a gente tenha vários tipos de ervas, vários tipos diferentes de legumes, quem dá para a gente não é a grande indústria, é a agricultura familiar. Então, quando a gente estiver consumindo nosso coentro, né, quando a gente estiver consumindo nosso pimentão,
Quando a gente estiver consumindo bredo durante a Semana Santa e todos esses pequenos legumes e pequenas frutas que a gente gosta, quem está fazendo isso pela gente é a agricultura familiar, né? Que muitas vezes é perseguido, é dito que aquele espaço não lhes pertence, né?